Bom, vamos agora ao item 52, então, Menon Simons. A história desse padre católico e como ele se converte mesmo ao anabatismo, tá bom? Página 87, item 52. 1536 da era cristã, como estão acontecendo coisas nesse ano, né? Menon Simons foi um monge católico. Iniciou o ministério católico em 1524, mas se converteu ao anabatismo evangélico em 1536, ou seja, ficou na Igreja Católica 12 anos, tá ok? Entrou na Igreja Católica quando a Reforma Protestante já tinha começado. O comentário prossegue. O irmão de Simons havia morrido no ano anterior em lutas da revolta de Mantiser. Lembre-se, Mantiser é aquele homem que ele era um luterano, começou a criticar o batismo de recém-nascido e ele é chamado de anabatista na história. Alguns chamam ele de anabatista revolucionário ou anabatista violento, tá ok? Mas na verdade ele não era anabatista, ele era luterano, tá ok? Então, o irmão de Simons participou das lutas desse Mantiser e acabou morto, tá ok? A tristeza fez Simons repensar a sua vida religiosa no catolicismo. E diz, o irmão de Menon filiou-se a um grupo não pacífico de anabatistas. Veja, esse historiador já vai chamar Mantiser de anabatista. Normalmente na história ele chama assim. Tecnicamente ele foi porque alguns dizem que ele abandonou o batismo de recém-nascido, mas as atitudes dele continuaram sendo luteranas, né? Defendendo a guerra. Então ele filiou-se a um grupo não pacífico de anabatista e pereceu numa luta com as autoridades em 1535. Essa tragédia partiu o coração de Menon e ele se entregou totalmente a Cristo. Uma pausa. Lembre-se que Menon Simons ele já vinha pensativo, né, por causa da morte de um anabatista que ele tomou conhecimento. Ok? Então ele já vinha pensativo. Isso tinha acontecido em 1531, ou seja, já eram 4 anos. Ok? E prossegue. Por cerca de 9 meses, permaneceu na Igreja Católica, pregando seu novo modo de entender o Evangelho. Ou seja, esse aqui também é a Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, né? Então, ela diz o seguinte, que ele continuou por um período pregando, né, na Igreja Católica, mais um evangelho diferente. O que mais ela vai dizer? Em 31 de janeiro de 1536, Menon renunciou seu catolicismo romano e se ocultou. Aceitou o batismo. Olha, essa atitude aqui, ele sabia que pessoas que aceitavam ser batizados, eles eram condenados à morte, ok? E Menon Simons era alguém conhecido, ele era uma autoridade. Então, para a Igreja Católica, esse era um perigo ainda maior, ok? Então, aceitou o batismo, provavelmente do líder da ala pacífica dos anabatistas frísios, Ob Philippes, aquele que eu citei no tópico anterior para vocês, que também ordenou Menon como ancião, como bispo, né? Ou seja, ordenou ele como presbítero, na província de Groningen, em 1537. Menon serviu nos Países Baixos, no noroeste da Alemanha, principalmente na Renânia, e na parte dinamarquesa de Holstein. A primeira coletânea importante de suas obras foi publicada em 1646. E isso aqui que essa enciclopédia cita é interessante. Você tem livros escritos por Menon Simons, né, que você encontra hoje à venda na editora Nova Sião, que é a editora dos Menonitas. Okay? Então você pode até estudar os escritos dele, se querendo se aprofundar. A enciclopédia prossegue. Menon era um bom pastor e líder, e escapou do martírio somente pelo fato de mudar de lugar. Era um evangélico que sustentava as principais doutrinas da fé cristã. Diferia de Lutero e de Calvino na sua defesa do batismo, apenas dos crentes.
por ensinar a doutrina da paz e da não resistência, e por rejeitar o juramento. Tomava como certa a separação entre igreja e Estado. Bom, sempre falo para vocês, eu gosto de colocar o texto como as enciclopédias colocam, como os historiadores colocam. Essa aqui é até uma enciclopédia protestante, tá bom? Então, estou colocando a visão histórica, o que eles estão dizendo desse Menon Simons. Foi um pastor de destaque. Você praticamente não ouve falar nesse Menon Simons, ok? Você praticamente não ouve falar nele, você ouve falar em Calvino e Lutero. Durante aí os festejos da Reforma Protestante, você ouviu falar em Menon Simons? Não, ok? Mas, quando você vai para a história, ele foi um homem que... Qual as diferenças dele de Lutero e Calvino? Né? Uma delas, né, além do batismo de crentes, ou batismo de crentes, lembre, significa batismo de adultos, ok? Eles também defendiam a paz e a não resistência, o que infelizmente Lutero e Calvino defenderam, né, e participaram da perseguição a pessoas, não só Lutero, como Lutero e Calvino, como Zwinglio também, tá bom? Então esse Menon Simons, né, se nós fôssemos considerar a possibilidade de nós termos saído da Igreja Católica, né, uma pessoa que a gente teria que apontar seria Menon Simons, porque ele saiu da Igreja Católica e se converteu, mas ele se converteu em uma igreja que já existia. Os anabatistas estão tentando viver na Europa. Então veja, a própria enciclopédia diz que ele teve que ficar andando de país em país. É mais ou menos, irmãos, você está andando entre o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, fica andando de país em país. Então, se você sai daqui do Rio de Janeiro até São Paulo, quantas igrejas anabatistas você acharia, por exemplo, nessas regiões montanhosas, fora das grandes cidades? Você encontraria muitas igrejas anabatistas. Ou seja, então haviam muitos cristãos vivendo no campo, e é assim que ele então conseguiu escapar, fugindo de país em país, andando de cidade em cidade, pregando. E agora esse homem que conhecia bem as Escrituras, ok? Conhecia tecnicamente, e agora ele conhece a doutrina verdadeira, então esse homem vai se destacar. É claro que, vamos dizer, nessa época nós não temos conhecimento de escola dominical. O termo escola dominical será posterior, né? Mas em todas as igrejas anabatistas é comum, vocês verão aí mais à frente na história, eles sempre fazerem reuniões de estudo da Bíblia. E normalmente no domingo. Ou também alguns faziam no sábado, ok? Encontrando história de estudos em sábados ou em domingos. Então era comum entre os anabatistas. E os católicos, ok? E protestantes que não tinham esse hábito, católico não tinha esse hábito, nem os protestantes. Os protestantes serão um pouquinho mais. Porém, quem vai criar, fala, mas quem cria a escola dominical são as igrejas anabatistas congregacionais. Quem criou foi um congregacional, que a igreja congregacional é anabatista, ok? Que nós veremos mais à frente também. O comentário prossegue. Se destacou como pregador entre os anabatistas e organizou muitas igrejas, de modo que essas igrejas foram chamadas de menonitas, devido à sua liderança. Menon Simons saiu da Igreja Católica e a Igreja Católica saiu dele, ou seja, se converteu de fato. Bom, eu usei essa expressão aqui porque muitos historiadores, quando veem Lutero defendendo a violência, eles falam a Igreja Católica, Lutero saiu da Igreja Católica, mas a Igreja Católica não saiu dele. O comentário prossegue. Simons escreveu uma autobiografia endereçada a Jelly Smith, estabelecendo diferença Simons escreveu uma autobiografia endereçada a Jelly Smith, estabelecendo diferença entre o anabatismo pacifista, que ele aderira, e a reforma de Thomas Manchester. Ou seja,
esse ponto aqui é importante porque tem alguns hoje que usam o exemplo de Münster, daquele exemplo violento, daquela revolta de que ele matou católicos, tudo, descrevendo os anabatistas, o que não é verdade. Aquilo ali foi um fato isolado de um homem que eu nem considero anabatista, mas que começou a pregar entre os camponeses e acabou, então, liderando essa revolta, né? Bom, coloquei o exemplo aí de um historiador que faz essa comparação. Ele diz: ao mesmo tempo, Simons vincula definitivamente a marca pacifista ao anabatismo. Os erros de Münster não poderiam repetir-se. Ainda em 1535, ele escreve a blasfêmia de João de Leyden, criticando Jan van Leyden, lembra que nós estudamos sobre ele, por querer tomar o lugar de Cristo e se apresentar como Davi prometido. Ele é um anticristo, disse Menon Simons. Nosso único pastor é Cristo. Simon insiste com os seus leitores em que os cristãos não têm permissão para lutar com espada. Então, uma pausa aqui para poder explicar a vocês. Menon Simons se torna um importante, agora, apologista dos anabatistas. Tá ok? Por quê? Como disse, os anabatistas, eles são pessoas analfabetas, eles vivem no campo. Era raro entre eles alguém que soubesse ler. Provavelmente, muitos sabiam ler para ler a Bíblia, mas eles não eram alfabetizados, ok? E Menon Simons, indo para essa igreja, então ele escreve essa obra contra esse falso profeta, ok? E ele confirma que o cristão não deve pegar em armas para lutar, o que é uma mensagem importante, né? Porque, como eu disse, alguns querem dizer que os anabatistas eram violentos. Teve lá um grupo que nem anabatista era. O historiador prossegue: a única arma que devemos usar é a palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes. Em seu escrito mais importante, O Fundamento da Doutrina Cristã, de 1539, ele faz um longo apelo à tolerância. Olha só que coisa importante. Enquanto os católicos protestantes estão se matando e matando os anabatistas, esse ex-católico, eu digo que se converteu de fato, ele escreve exatamente essa obra, onde ele defende a tolerância, ou seja, que acabe essa morte de pessoas que defendem uma fé que, na visão do catolicismo ou na visão do protestantismo, é uma fé errada, uma fé herética. E isso nós sabemos agora desde 1411, quando Agostinho de Hipona conseguiu transformar os anabatistas em seita, em hereges, por eles não aceitarem o batismo de recém-nascido. Ok? O comentário prossegue. Entre os anabatistas, Menon Simons conheceu o pentecostalismo e escreveu defendendo o falar em línguas. Olha que interessante. Ele nos diz: embora Pedro tenha sido informado previamente por uma visão celeste de que ele deveria ter com os gentios e ensiná-los o evangelho, ainda assim ele se recusou a batizar o centurião piedoso, nobre e digno, e sua família, enquanto não visse que o Espírito Santo tivesse descido sobre eles, de tal modo que falassem em línguas e glorificassem a Deus. Pedro ordenou que deveriam ser batizados apenas aqueles que receberam o Espírito Santo, que falassem em línguas e que glorificassem a Deus, o que compete somente aos crentes e não às crianças de colo. George William, antigo professor de História Eclesiástica da Universidade de Yale, disse: toda civilização ocidental e todos os que estimam as instituições e as liberdades ocidentais, e não somente os herdeiros diretos
dos anabatistas continentais, ou até mesmo a grande comunidade protestante, devem reconhecer sua dívida com os valores e a visão dos anabatistas, que primeiro perceberam a disparidade entre a igreja e o mundo, ainda que este se reconheça como cristão. Observe, eu coloquei um texto aqui na íntegra de uma pessoa que ela tem até uma visão diferente da minha. Essa pessoa, ela vê protestantes e anabatistas todos como cristãos, só que os anabatistas teriam visto antes dos protestantes que não se pega em arma. Então ele está dizendo que os protestantes e católicos e a civilização ocidental devem agradecer aos anabatistas. Eu vou ler o parágrafo de novo para vocês entenderem, presta atenção. Ele diz: toda a civilização ocidental e todos os que estimam as instituições e as liberdades ocidentais, e não somente os herdeiros diretos dos anabatistas continentais, ou até mesmo a grande comunidade protestante, devem reconhecer sua dívida com os valores e a visão dos anabatistas, que primeiro perceberam as disparidades entre a igreja e o mundo, ainda que estes se reconheçam como cristãos. Ok? E é interessante quando o Menno Simons fala da importância do falar em línguas, okay? Mostrando que será comum entre eles. E até o ponto que ele coloca aqui, porque nós ouvimos falar de algumas igrejas que algum tempo atrás elas batizavam só pessoas que fossem batizados no Espírito Santo. Essas pessoas que eram, então, batizadas em águas. Bom, eu não concordo com isso. A Bíblia não faz um vínculo direto. O exemplo de Pedro foi, ok? O exemplo de Pedro foi, mas isso não é colocado como uma regra que deve ser estabelecida. Ali eles foram batizados no Espírito Santo, né? O historiador prossegue: estão inclusos entre os descendentes diretos dos anabatistas os Amish, nós vamos estudar sobre esse grupo anabatista, os Luteritas, nós já estudamos, porque nós estudamos sobre John Luther, né? E as igrejas menonitas, ou seja, eles colocam que essas três igrejas, que são conhecidas até hoje, porque algumas igrejas, elas viveram no campo, nunca foram conhecidas, e eles simplesmente vão, depois viajando para os Estados Unidos por diversos motivos, alguns por trabalho, mas nesse período aqui, como eu disse para vocês, os anabatistas, eles ainda são pobres e ainda não conseguem sair da Europa. Vão começar a sair em breve, próximo ali do ano 1600, um pouco depois vão começar a sair grupos de anabatistas fugindo da Europa, da perseguição. Ou seja, 100 anos à frente do período que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o ano de 1536, nós veremos que mais ou menos em 1636, mais ou menos próximo dessa época, é que os anabatistas conseguirão o primeiro navio que nós temos notícia de grupos anabatistas fugindo da Europa, em cerca de 100 anos a partir do período que nós estamos estudando. E prossegue: além disso, seu conceito de igreja livre influenciou os puritanos e separatistas, os batistas e os Quakers, que nós vamos estudar também mais à frente. Ok? Então, uma pausa aqui para poder explicar esse ponto a vocês. A visão desse livro aqui é bem interessante. Ele tem na bibliografia, esse historiador Riet, ele é um historiador pentecostal. O título do livro dele é exatamente um livro sobre pentecostalismo na história. O título do livro tem lá na bibliografia 2000 anos de cristianismo carismático. Carismático é cristianismo pentecostal, mas eles resolveram dar esse título, tá ok? Então aqui ele fala que os anabatistas, eles vão gerar todos esses grupos, alguns mais conhecidos de vocês como puritanos e batistas, e outros também, Amish, Luteritas, né, alguns da chamada Igreja Livre, tá ok? E também os Quakers e puritanos.
Ou seja, de alguma maneira eles serão influenciados pelos anabatistas. Mas observe que nesse ponto aqui, como ele também deixa clara a sua visão de que os anabatistas, eles geraram, entre muitos grupos, os batistas. E como eu disse para vocês, existem muitos batistas no mundo hoje. Ok? Mas depois nós vamos estudar com mais detalhe os puritanos. Se vocês quiserem marcar aí nos livros, vocês verão que os puritanos, eles não saem das igrejas anabatistas. Eles foram influenciados, mas eles eram protestantes. Tá bom? Nós veremos que eles saem da igreja anglicana, tá bom? E dentro das igrejas puritanas tem um grupo que também diz, olha, tá errado esse negócio de batismo de recém-nascido. Só que eles vão se auto-batizar, o que é errado também. Aí depois eles encontram um grupo anabatista que batiza eles com um batismo verdadeiro, porque também você não pode se auto-batizar, ok? Então, essa visão dele aqui foi interessante. E ele prossegue. Ainda mais importante é a influência carismática, ou seja, quando ele está falando de carisma, lembre-se, ele está falando de pentecostalismo. Vou lembrar, de repente, se você não estava em uma determinada aula, carisma é o termo grego que se traduz por dom. Na verdade, na história da igreja, esse livro mesmo mostra, quando ia falar dos dons espirituais, ou proibir os dons espirituais, como a Igreja Católica fez, eles usavam aqueles que mantêm o carisma, porque carisma em grego é dom. Então ele está dizendo aqui que essa influência carismática, aí está falando de pentecostais, né? Ainda mais importante é a influência carismática que as gerações seguintes receberam. O estudioso menonita John Yoder disse que o pentecostalismo é, em nosso século, o paralelo mais próximo do que foram os anabatistas no século XVI. E conclui, certamente os anabatistas foram um movimento carismático, porque nós encontramos entre eles. Mas, como vimos também, encontramos um pentecostalismo estranho, como existe hoje, e encontramos um pentecostalismo, como Menon Simon diz que encontrou entre aquelas igrejas anabatistas pacifistas. Ok? Então, aqueles que dizem que pentecostalismo nasceu agora, no início do século XX, não, isso está errado. O termo pentecostalismo passou a ser utilizado no início do século XX. Tem muitas questões na história que as pessoas definem de maneira errada e a coisa fica por séculos. Então nós temos que ir corrigindo, tem que corrigir alguns pensamentos. Então não é que o pentecostalismo nasceu ou renasceu no início do século XX. Nós encontramos igrejas pentecostais no século XIX, nós veremos mais à frente aí, estamos encontrando igrejas pentecostais no século XVI, ok? E os historiadores menonitas dizem que o pentecostalismo que eles veem hoje é exatamente o que ele via, ou muito próximo do que ele via naquelas igrejas anabatistas, ok?